Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Começo hoje fazendo uma pergunta bastante direta e intimista aos queridos amigos. Vocês se importam com o que está acontecendo na Ucrânia, que pode desenrolar-se por toda a Europa e atingir a todos nós? Estou falando de uma guerra nuclear. Você se preocupa com essa possibilidade? A pergunta não é minha, ela é originalmente feita hoje por Mike Snyder. Ele pergunta exatamente isso: até que ponto nós estamos preocupados com o que pode vir deste conflito entre Rússia e OTAN, já nem digo mais Ucrânia. Pode vir, sim, uma guerra nuclear, um inverno nuclear. E aí, todas as nossas preocupações entrarão numa espécie de buraco negro. Nossa preocupação com a economia, com a política, com a qualidade de vida, com os produtos que consumimos, tudo isso entrará num enorme vazio, porque uma vez que o mundo entre numa guerra nuclear, todos os parâmetros desaparecem. Nós entramos, por assim dizer, numa espécie de mundo totalmente desconhecido, onde poucos sobreviverão e à custa de muita dor, dor espiritual, dor física, muito sacrifício. É legítima essa preocupação? É aí que está o problema. Ela é legítima, sim. Nos anos 60, a humanidade passou por esse tipo de preocupação. Hoje parece não ser o caso. Aparece, neste momento, uma espécie de espírito de alienação que meio que tomou conta do mundo todo. Nos anos 60, quando a humanidade era bem diferente desta de hoje, não tinha celular para começo de conversa, as pessoas andavam preocupadíssimas com a possibilidade de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, por causa de Cuba. Hoje parece ninguém se preocupa. É possível sim que estoure uma guerra nuclear aí e tal, mas e daí, né? Pois é. Sinal dos tempos, meus caros, sinal dos tempos. Então parece que é inútil virmos aqui alertar. Você está preparado para o mundo pós-guerra nuclear? E como você estaria preparado? Bem, muita gente pode dizer, será algo tão grande que não dá nem para preparar, não é mesmo? Pode ser. Mas o fato é que sim, as coisas estão se encaminhando para isso. Hoje o próprio Mike Snyder declara o seguinte: já está pronta a arma intitulada Arma do Juízo Final, ou então Poseidon. Na sua matéria ele diz que a maioria das pessoas não parece se importar, mas a Rússia está sim se preparando para uma guerra nuclear. Os russos relataram que acabaram de concluir a construção do primeiro lote de armas apocalípticas, chamada Poseidon. Até esse ponto, os especialistas militares estavam preocupados com que os drones Poseidon poderiam fazer algum dia, se algum dia fossem construídos e implantados. Só que o dia chegou. Agora, eles estão prestes a entrar em operação, diz Snyder. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra drone, pensa em algo muito pequeno. Mas esses drones Poseidon são, na verdade, os maiores torpedos já criados na história do mundo por uma ampla margem. São, na verdade, ou estamos, na verdade, dizer informados de que cada um tem mais de 60 pés de comprimento. De acordo com fontes russas e inteligência ocidental, os drones, chamados drones, são enormes. Pesam mais de 200 mil libras, têm um diâmetro de cerca de 6 pés e um comprimento de mais de 60 pés. É tão grande que o Belgorod, submarino nuclear russo, só pode carregar 6 unidades de Poseidon. Isso tornaria o maior torpedo já desenvolvido e implantado por qualquer país do mundo. Esses drones gigantes foram projetados para transportar ogivas nucleares e podem viajar silenciosamente debaixo d'água por milhares e milhares de quilômetros até chegarem aos seus alvos.
Se tivermos uma guerra nuclear com a Rússia, é quase certo que os russos, sim, usarão o Poseidon contra nós, contra os Estados Unidos, mas também, evidentemente, contra o Reino Unido. O Poseidon é, na verdade, um drone submersível. Ele pode viajar debaixo d'água por mais de 5.000 milhas e, quando chega no alvo, pode simplesmente estacionar lá até receber o comando para detonar. Fica lá silenciosamente, na costa de um país, por exemplo, até receber a ordem. Na verdade, pode haver Poseidons estacionados bem ao largo de nossas costas agora. E jamais saberemos disso até que seja detonado. Bem, outra notícia em relação à guerra na Ucrânia diz respeito à ofensiva que a Rússia está preparando, intitulada Ofensiva de Inverno. Importantes analistas acham que a Rússia está planejando enviar suas tropas e unidades blindadas para o norte, a fim de bloquear linhas de abastecimento vitais e prender as forças ucranianas no leste. Essas tropas aqui no norte, como mostra o cursor, podem também ser acrescentadas de tropas que se encontram na Bielorrússia. Uma blitz russa para o norte seria provavelmente sincronizada com o movimento de um segundo grande agrupamento avançando para o sul ao longo do rio Oskil. Esse agrupamento sairia do sul da própria Rússia e teria como base a cidade de Zaporizhzhia. Esses dois grandes golpes, semelhantes a adagas, segundo analistas, seriam acompanhados por vários ataques de mísseis direcionados a pontos estratégicos e linhas ferroviárias que cruzam o rio Dnieper. Ou seja, a ideia aqui seria, então, destruir completamente a infraestrutura ucraniana, ou principalmente as linhas de abastecimento das tropas ucranianas no leste. Se os russos tiverem sucesso em tal operação, dizem os analistas, a maior parte do exército da Ucrânia será efetivamente cercada no leste, enquanto Moscou terá recuperado o controle sobre a maioria daqueles territórios que Moscou sempre considerou de sua propriedade. A ofensiva pode não acabar com a guerra, dizem analistas, mas acabará sim com a existência da Ucrânia como um estado viável e contíguo. Ou seja, a Ucrânia então seria separada, uma parte da Ucrânia seria completamente desligada da outra, ou seja, o leste estaria completamente isolado em relação ao resto do país. Para completar, uma matéria do UNS Review diz que, no momento, a maior parte do poder de combate russo não está comprometida e fontes ocidentais e ucranianas estão ficando, ainda que tardiamente, cada vez mais alarmadas com a perspectiva de uma ofensiva russa nas próximas semanas. Dois objetivos de profundidade operacional têm, em particular, o potencial de destruir a logística e a sustentação ucranianas. Esses são, respectivamente, o Izum no norte e Pavlograd no sul. Um ataque russo pela margem oeste, no rio Oskil, em direção a Izum, ameaçaria simultaneamente cortar e destruir o agrupamento ucraniano no eixo Stavov. Aqui no mapa está como representado como S. E cortar a vital rodovia M03 de Kharkov. Alcançar Pavlogrado, por outro lado, isolaria completamente as forças ucranianas em torno a Donetsk e cortaria grande parte do trânsito da Ucrânia através do Dnieper. Então, esta estratégia, como vocês viram, parece destinada a sufocar as tropas ucranianas ou isolá-las no leste, uma espécie de armadilha, uma espécie de cerco, onde duas colunas, uma partindo do norte e outra do sul, deixariam as tropas do leste isoladas. E, claro, destruir completamente a infraestrutura, essa que alimenta as tropas e ainda permite a sobrevivência, por assim dizer, das grandes cidades. Se esta ofensiva se concretizar, então teremos aí nos próximos dias um desdobramento bastante complicado.
A Alemanha já foi inquirida pela Rússia se ela está mesmo de fato em guerra com a Rússia por conta dos tanques Leopard que já foram autorizados, ou melhor, que a Alemanha já autorizou que a Polônia os repassasse à Ucrânia. Então teremos sim um desdobramento muito forte, as coisas escalarão, a guerra escalará e muito, e aí essa perspectiva da arma do juízo final. Voltando à pergunta inicial, isso te preocupa? Isso faz parte do seu arcabouço de preocupações? Eu penso que deveria, porque como está tudo interligado, a guerra, evidentemente, escalando desta forma como os analistas preveem, pode colocar a já frágil economia ocidental, global, abaixo. Tudo parece estar levando para isso. A economia vindo abaixo, as pessoas certamente terão preocupações imediatas em como sobreviver. Mais do que isso, os regimes, os respectivos governos nacionais endurecerão e muito o caldo. Então teremos, evidentemente, dias bem complicados pela frente. 2023 nem começou, mas já está numa temperatura elevadíssima. Até depois.